dia, gente! Vamos para nossa avaliação de ciências? Vamos começar com o nosso planeta Terra aqui. Vamos lembrar as zonas climáticas? Olha só, aqui eu tenho a linha do Equador. Lembram? Por que será que não é o mesmo clima no planeta Terra inteiro? Porque o Sol, gente, não pega com a mesma intensidade em toda a Terra, né? Porque ela é redonda. Se fosse quadrada, se a Terra fosse assim, o Sol ia bater igual em tudo, não é? Mas não, nosso planeta é assim, é arredondado. Então, aqui nesse risco verde que eu fiz para representar a linha do Equador, que é a parte mais central da Terra, é a parte mais próxima do Sol. Acima dela tem o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio. Então, nessa parte aqui, mais próxima da linha verde, é a parte que mais pega sol. Então, entre os trópicos é a parte mais quente. E como é que chama essa parte aqui? Zona tropical, porque está entre os trópicos, né? Então, a zona tropical é a parte mais quente. Acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, antes de chegar no Círculo Polar, né? Antes de chegar nos polos, essa parte daqui e essa parte daqui, ó, fora dos trópicos, são as partes da Terra que não é a parte mais quente dos trópicos e também não são as partes mais frias, lá do Polo Norte e Polo Sul, né? São as partes temperadas. Não é nem tão quente, nem tão frio. Então, são as partes temperadas. Como é que chama? Zona temperada. E bem lá em cima, no Polo Norte, no Polo Sul, olha, tem o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar, aqui o Ártico e aqui o Antártico. Então, aqui embaixo, no Polo Sul e aqui no Polo Norte, são as zonas polares ou zonas glaciais, que são as zonas mais frias da Terra. Facinho, né, gente? Só lembrar que aqui tem os trópicos tropical, temperada e zonas polares. Falando ainda do nosso planeta Terra, gente, como será que é possível ser dia em um país e noite no outro ao mesmo tempo? Como será? Por exemplo, gente, quando a Copa do Mundo da França, em 1998, vocês não tinham nascido ainda, eu estava no colégio, eu estava na 8ª série. E aí, eu estudava de manhã e o colégio liberava a gente mais cedo, porque os jogos, se eu não me engano, eram às 11 da manhã. Era às 11 da manhã do Brasil, porque lá na França já era tarde, já era no meio da tarde deles. Se eu não me engano, lá já era umas 4 da tarde. Não sei exatamente se era esse horário, mas era mais ou menos assim, por causa do fuso horário. Por que será que isso acontece? E se era 11 horas da manhã aqui no Brasil, provavelmente era mais ou menos 11 horas da noite lá no Japão. Como que isso pode acontecer, gente? Por causa da rotação da Terra. O Sol tá aqui. Quando tá pegando o Sol aqui no Brasil, o Japão tá onde? Tá do outro lado. E não está pegando Sol. Então, quando é dia de um lado do planeta, é noite do outro lado. E aí o planeta vai girar. Quando o Brasil for lá pro lado do escuro, o Japão estará do lado do Sol. Não só o Japão, né, gente? A gente usa o Japão como exemplo, mas todos os países da região que está o Japão também. Olha lá, vocês precisam dar uma olhadinha nessas 2 páginas lá de ciências que falam sobre os biomas do mundo, tá? É algo que é claro que vocês não vão decorar, mas como essa avaliação vai ser com consulta, vocês vão poder dar uma olhadinha aqui para poder resolver lá a questão da avaliação, tá? Então, cada bioma tem as suas características principais. Por exemplo, a taiga, além de ser um clima bem frio, o principal é que apresenta vários pinheiros. Olha só o desenho lá. Muitos pinheiros, tá? Os campos, eles têm muito capim, que serve de alimento para os animais, coberto de capins. As florestas tropicais têm um clima muito quente e úmido. É um clima muito úmido. A tundra, que é um lugar frio, olha só,
No inverno tem neve. Crescem muitos musgos e plantas rasteiras. As florestas temperadas, muitas árvores perdem as suas folhas. Tá vendo? Elas estão verdinhas, elas vão ficando marronzinhas assim e vão perdendo as folhas. As savanas têm uma estação bem chuvosa e uma estação bem seca. Olha só, elas têm grande parte da sua vegetação é rasteira. Tem poucas árvores, não são bem cheias de árvores como aqui numa floresta, tá vendo? Ó? Tem poucas árvores bem espaçadas, isso é uma savana. E os desertos é muito frio à noite e muito quente de dia. E tem bem poucas plantas, olha só. Pouquíssimas plantas que conseguem se desenvolver nesse clima, tá? Então é claro, gente, que vocês não precisam decorar como é que funciona cada um, tá? Então lá na hora de fazer a avaliação, vocês abrem, quando perguntar dos biomas do mundo, abrem essas duas páginas e vocês procuram onde é que está cada um dos biomas para responder lá, tá bom? Depois vocês vão ter que falar sobre os biomas brasileiros. Isso vocês já devem conhecer melhor, porque vocês fizeram aquele trabalho bem bonito, que vocês capricharam naqueles cartazes, adorei. Então, vocês podem dar uma olhada naqueles cartazes ou então procurar por aqui as informações. Cada bioma brasileiro, cada bioma tem a sua característica e a região onde fica. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção na hora de vocês responderem lá na prova, tá? Por exemplo, a floresta amazônica tem um clima quente e úmido e fica lá no norte. A caatinga fica aqui nessa parte ó, do Nordeste e é o único bioma exclusivamente brasileiro. A Mata Atlântica é aquela que fica lá perto do litoral. É uma mata muito úmida. Curiosidade do Cerrado, gente. Uma coisa muito importante de lembrar do Cerrado, além da região, ó, que ele ocupa uma região muito grande aqui do centro do Brasil, é que ele tem muitas nascentes de rios. Então ele é chamado de berço das águas. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Claro que eles têm os seus probleminhas também, mas até hoje é o mais preservado do Brasil. E o Pampa, gente, onde é que fica o Pampa? Lá embaixo, olha só, bem lá embaixo. Tem a temperatura, se ele tá bem lá embaixo do Brasil, onde é a parte mais fria, quer dizer que ele tem a temperatura mais fria. Tem o clima mais frio de todos os biomas brasileiros. Tem ventos muito fortes no inverno. Então, esse é o conteúdo de ciências. Vocês também têm a avaliação de inglês da Teacher, quem ainda não fez, faz. Alguma dúvida, podem mandar mensagem para a prof, tá bom? Amanhã é sexta-feira, eu não vou mandar nenhuma atividade para vocês, então como eu já falei antes, vocês têm amanhã um dia de folga, quem tá com as atividades em dia, tira um dia de folga para descansar bastante, para brincar. E quem está com as atividades atrasadas, aproveita o dia para colocar as atividades em dia. Se precisar que eu envie novamente algum vídeo que não está salvo, alguma coisa, me pede ou ajuda para fazer alguma atividade, eu estou aqui à disposição. Tá bom, gente? Um beijo, bom final de semana para todo mundo. Tchau!